Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Anunciando as Escrituras. No vídeo de hoje, meus irmãos, nós iremos falar sobre temer a Deus ou obedecer a Deus. Até que ponto nós temos que ir? Até onde a nossa fidelidade tem que ir diante de Deus? Será que quando nós estivermos com a nossa vida em risco, Deus nos permite negar a fé? Deus nos permite viver de uma forma que venha nos livrar a nossa alma, a nossa vida aqui na terra? A Bíblia vai nos responder, meus irmãos, esses questionamentos. E eu quero ler uma passagem bem conhecida que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Acompanhe a leitura comigo na tela, em nome de Jesus. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Somente até aqui, meus irmãos. Esse texto, meus irmãos, é bastante interessante e gostoso de se ler. Nós vemos que Faraó, o rei do Egito, deu ordem a essas mulheres, essas duas parteiras, para que matasse todo menino que nascesse das hebreias, dos hebreus, que é o povo de Deus. O povo de Deus, meus irmãos, estava sendo escravizado por Faraó na terra do Egito. Depois que Josué foi para lá e levou a sua família, Josué morreu, o povo se multiplicou e o rei Faraó viu que o povo de Israel, que é os hebreus, estavam crescendo muito em número e ele temeu. Tanto ele como todo o Egito viram que o povo dos hebreus, que os hebreus estavam crescendo em número, estava se tornando maior do que os egípcios. Então eles temiam que o povo dos hebreus, que os hebreus se voltassem contra eles. E qual foi a ideia dele? De matar os meninos que nascessem, que matasse desde criancinha, de bebezinho. E nós vemos que essas parteiras, meus irmãos, tiveram uma grande coragem. Elas não obedeceram à ordem de Faraó. E elas correram, meus irmãos, um grande risco de vida, porque ela estava desobedecendo a maior autoridade no Egito, que é Faraó, o rei do Egito. Elas temeram a Deus. A Bíblia vai dizer, é bem claro no versículo que nós lemos, que elas temeram a Deus e não deram ouvido à voz de Faraó. O que nos leva, meus irmãos, a um grande aprendizado nesse texto. Primeiro de tudo, meus irmãos, até que ponto nós temos que ser fiel a Deus? Nós vemos que essas mulheres, elas arriscaram as suas vidas para servirem a Deus, para obedecer à voz de Deus. Nós não vemos nenhuma ordem de Deus dando a elas para que deixasse o menino em vida. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus fala no coração. E elas com certeza sentiram que aquele massacre não era de Deus. Elas sentiram dó e pena das mulheres hebreias e das crianças. E elas viram que não era da vontade do Deus de Israel. E elas temeram a esse Deus e arriscaram as suas vidas para ser fiel a Deus. O que nos leva, meus irmãos, a aprender que nesta terra, nesta vida, nós temos que ser fiel a Deus, mesmo que isto custe as nossas vidas. E também nós vemos, meus irmãos, que elas desobedecem a uma autoridade. E nós sabemos que a Bíblia, ela nos exorta, ela nos ensina a obedecer às autoridades dessa terra, às leis do homem, né? Mas só que há um limite para tudo, principalmente nessa área. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceu uma lei que foi implantada em Babilônia, que todos adorassem a estátua de ouro. Nós vemos que o próprio Daniel também quebrou uma lei em que o rei colocou que ninguém poderia orar a nenhum Deus, somente ao próprio rei. E Daniel preferiu continuar orando e fazendo a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Nós vemos, meus irmãos, que quando a lei do homem ela vem para tirar nossa fidelidade a Deus, ela vem para nos fazer pecar contra Deus, então o amor a Deus tem que estar acima desta lei que nos proíbe ou até que nos faz negar a fé. E nós devemos entender que o inimigo ele é sagaz, ele coloca essas leis
para provarmos a nossa fé, porque Ele quer que nós venhamos nos envergonhar da nossa fé e nós venhamos até pecar contra Deus. Tem uma passagem, meus irmãos, no Novo Testamento que Jesus fala, que é bem interessante, e eu estarei lendo para vocês, e se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 28, acompanha a leitura comigo na tela. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é, meus irmãos, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo? O nosso Deus, o Todo-Poderoso. Jesus está dizendo aqui que nós não devemos temer ao homem. Não devemos, meus irmãos, pensar que o homem ele pode nos matar a nossa alma. Jesus está dizendo que o homem só pode matar a nossa carne, a nossa vida aqui na terra, mas ele não tem poder para fazer a nossa alma perecer no inferno. Então a nossa fidelidade tem que estar acima da vontade do homem, mesmo que isto custe a nossa vida. Eu sei que isso não é fácil, meus irmãos. Parece uma palavra até muito dura, mas é a realidade. Muitas pessoas morreram por amor à palavra de Deus. Os apóstolos sofreram mortes terríveis. A igreja primitiva, meus irmãos, foi muito perseguida por Nero. E nós vemos, meus irmãos, que até nos dias de hoje, muitos lugares aí de outros países, os crentes sofrem, os cristãos são perseguidos e são mortos por amor à palavra de Deus e por amor a Jesus Cristo. O que nos resta, meus irmãos, é nos firmar cada vez mais na palavra, nos firmar cada vez mais na oração e nos encher do Espírito Santo para que Deus nos dê força para sermos fiéis a Ele em momentos difíceis como esse. E que em Cristo Jesus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.